Amém, Pai. Deus, nós louvamos o Teu nome. Deus, nós queremos Te agradecer pelo Teu infinito amor, pela Tua bondade, pelo Teu zelo, pela Tua graça. Oh, Pai, que a cada dia mais nós venhamos ter entendimento, um coração aberto, para andar na Tua palavra, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Toca, Senhor, o nosso coração. Senhor, tira toda a sofisma da mente. Senhor, tudo que não provém de Ti, que a nossa mente possa, Senhor, estar aberta para ouvir e discernir os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Oh Deus. Amém, irmãos. Abra então a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Deus é bom. Amém. Osmar está sem óculos, quebrou o óculos dele? Oh, que pena. Amém. Olha, irmãs, eu esqueci de avisar. A Mônica está até aí hoje. Nós falamos do curso de Libras. Teve duas irmãs que procurou, a Karine e a Jéssica. Então a Mônica, que está ali no fundo, ela vai dispor, é isso, né, Mônica? No e-mail lá, não é? Que eu entendi. Isso, eu queria que vocês procurassem a ela no final. A Mônica faz o sinal aí com a mão, ó. Olha lá, ó. Podem olhar para a Mônica. Ela vai dar o curso de Libras. Então quem está interessado, procura lá a Mônica, porque nós temos alguns irmãos que precisam disso. O Osmar aqui é um irmão assim, e como a igreja videira vai crescer demais, então a gente já está preparando, né? Vão ter muitos líderes de célula que tem as tias das salinhas, se quiserem, né? Até porque temos crianças, né, que às vezes vêm, tem problemas auditivos, não falam, e Libras vai ajudar a ministrar as crianças. Amém? Glória a Deus. Então está assim no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, fala fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre em vós, fala que opera milagre em nós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos dê agora a revelação disso, amém? Olha, eu quero compartilhar primeiro falando o seguinte: que havia sobre os Gálatas uma forte influência maligna, e nós podemos ver isso porque Paulo usa a palavra fascinou, fala fascinou. Essa palavra no grego é baiskano, que quer dizer enfeitiçou, que quer dizer atraiu por força oculta, que enveredou por força sobrenatural, um feitiço. Havia então por detrás das atividades daqueles que viviam debaixo da lei, ao invés de pregar a graça, havia uma obra do próprio inimigo. Havia um espírito maligno forçando as pessoas a viverem debaixo da lei. Essa palavra fascinado era usado para uma possessão, não maligna assim em termos de cair endemoniado, mas influenciado por um espírito. Influenciado pelo espírito. Veja, havia então uma forte fascinação, forte espírito influenciando os Gálatas, porque eles estavam ali com dificuldade de ter a revelação da graça de Deus e saírem debaixo do jugo da lei, do jugo do engano. O diabo, ele estava usando ali a lei para trazer os Gálatas de volta ao peso de andarem agora pelo merecimento. E nós falamos aqui na semana passada muito sobre essa questão, que olha, só porque eu orei, então eu vou chegar em casa e a minha esposa vai estar com aquele arroz cheirosinho, só porque eu orei, eu vou chegar em casa, eu vou orar.
Eu entro no carro, que eu saio daqui, pego a Vitória na escola, aí o Cezinha começa assim: pai, liga para a mãe para ver que ela fez almoço. Ele é o intercessor. Ele quer interceder junto à mãe para fazer lá, falar para ela fazer ele gosta de fritura, agora ele não quer, agora ele voltou a gostar de fritura. Ele é assim, quando passa, emagrece um pouco, aí volta para a fritura, então vai. Mas ele fala: liga para a mãe para falar, para ela fazer mais um chiquenitos. Ele gosta dessas coisas. Eu prefiro um bifão. Ela faz um bifão acebolado lá. Mas, então, ele estava ali, eu não sei porque eu falei disso dele, mas falando, eu estou pegando no pé dele demais, então, mas falando da graça, do merecimento. Então, os Gálatas estavam vivendo assim. E aí eu falei da oração, né? Porque eu orei mais. Será que minha esposa vai fazer uma comida melhor? Não, eu orei e vai dar certo. É verdade, quem ora tem chance de acertar mais. Mas Deus não trabalha na troca. Deus não vai fazer nada mais ou menos só porque você orou mais ou orou menos. E há um sentimento de culpa toda vez que nós não oramos o quanto deveríamos orar, que não vai dar certo aquilo. Algumas pessoas falam assim: olha, esse emprego não deu certo, fui na entrevista, não deu, eu sabia, eu fiz meu jejum, não foi um jejum sério, eu quebrei o jejum a hora que eu comi o chocolate à noite, escondido. O pastor não estava olhando, ninguém vinha em casa, eu fui lá e peguei um chocolate e comi. Sabia, chocolate do inferno roubou a minha vaga no emprego. Não é assim que às vezes as pessoas acham? Que é porque não fiz e que não vai dar certo, ou porque fiz é que vai dar certo, né? Ou porque fiz, é porque eu jejuei e orei, agora sim vai acontecer. E às vezes não acontece. Deus quer nos ensinar que não é na base do merecimento que Ele te abençoa. Deus quer nos ensinar que Ele é Pai, e que todo bom Pai, Ele vai abençoar, independente se merece ou não. Você receberá a tua herança, porque você é filho. Mas é fato que o filho que agrada o pai, além da herança, recebe um beijo, recebe um tempo melhor na presença do pai, recebe um afago, recebe o elogio, recebe o reconhecimento, porque é um coração grato. Há problemas nesse entendimento da graça, porque às vezes as pessoas compreendem a graça que agora está tudo liberado. Estou vivendo pela graça. Vocês me comentaram aqui que a Universal pôs um negócio no jornal deles lá. Quem prega a graça e não prega mais a lei são os falsos profetas. Meu Deus, Jesus Cristo veio pregar a graça. Jesus Cristo chegou lá, os fariseus queriam pegar ele na lei, querendo fazer ele quebrar o sábado, querendo fazer, olha, ele come com os pecadores, com os publicanos, ele é beberrão, ele toma vinho. Sabia que Jesus tomava vinho? Beberrão come com os, né, bebe, o beberrão e os glutões. É assim, quem vive pela lei tem essa visão, ele usa tudo a lei. Você tem que avaliar isso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você é alguém vivendo pela lei, dizendo que foi salvo pela graça. Verdade, você foi salvo pela graça, mas para que continuar vivendo pela lei? Você é livre para viver pela graça, amém? Parece que é repetitivo as coisas, mas enfim, é mesmo repetitivo. Para você fixar isso, você é livre, irmão, para adorar a Deus. Um dos grandes propósitos de Deus é dizer assim: abra mão do peso do diabo. O diabo tem lançado peso nas suas vidas, e ele quer impedir vocês de experimentar a liberdade. Mas Cristo Jesus nos chamou para a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Pode abrir, deixa aberto Gálatas aí, mas vai lá um pouquinho para Coríntios. 4:4. Olha o que diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, que era uma igreja totalmente confusa. Nos quais, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que interessante. O Deus está com letra minúscula na sua Bíblia, sim ou não? Então esse Deus não é o Elohim, não é o El Shaddai, não é o Jeová, que não se pronuncia o H, é um sopro, amém? A gente fala Jeová. Então esse Deus aí é um Deus minúsculo, que pode ser um demônio. Quem que é o Deus desse século? Satanás.
Ele que foi atirado dos céus à terra e governa porque o homem abriu mão do seu reinado e entregou para ele. E a nossa tarefa é tomar de volta esse reino e entregar a Cristo Jesus. Mas ele diz aqui que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja, quem tem lei não precisa crer. Quem vive pela lei não vive uma vida por fé, porque ele lida sobre a lei. Se eu não matar, não serei morto. Se eu não roubar, eu não serei roubado. É lei do merecimento, que fé precisa nisso. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem na graça. Porque crer é só para quem entende a graça de Deus. Não precisamos nem crer, é só ler a Escritura para falar: se você honrar o pai e mãe, será longos dias. A Bíblia diz. Agora, quando você crê, você toma posse da graça. E ele diz que aqueles que não creem, os incrédulos, foram cegados com entendimento, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Fala, a luz do Evangelho. A qual é imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Fala, Cristo Jesus. E quem é a imagem de Cristo? Nós. Agora veja, essa mensagem do Evangelho que nós estamos aqui experimentando hoje, ela não é algo meramente doutrinário, ou um simples ensino que nós recebemos, mas se trata de uma profunda experiência espiritual. É uma experiência viva com o Espírito de Deus. E as pessoas querem muito converter as outras pregando lei, ensinando lei, e experimentar o Senhor Jesus na base da lei. Porque ele fala o seguinte: porque não roubo, está tudo certo. Porque dizimo, está tudo certo. Porque frequento a reunião da célula da igreja e sou fiel ali com os irmãos, está tudo certo. Mas não entende que a graça de Deus é uma vida de intimidade com o Espírito de Deus. Porque é uma experiência sobrenatural. Aquele que não peca com medo da lei, ele é abençoado tanto quanto aquele que não peca por amor a Deus. Mas a diferença daquele que não peca por amor a Deus é que ele tem uma experiência viva com Deus. Essa está a diferença. Nós vivemos não fazendo as coisas com medo de Deus ou com medo do diabo, mas nós devemos fazer as coisas porque amamos a Deus, porque amamos a glória desse Deus. É isso que importa. A diferença da pregação da lei para a pregação da graça é que quem vive para a graça ama o Pai, e quem vive pela lei tem medo do Pai, tem medo do diabo, tem medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno porque eu amo o Pai. E toda vez que o inferno se levanta e fala: você é um pecador, eu falo: cala a boca, porque eu sou filho de Deus Altíssimo. Você está entendendo? Essa é a diferença que a igreja tem que mudar. Nós não fazemos as coisas com medo de acontecer coisas erradas. Ah, por que eu não adultero? Com medo de acabar com a minha família. Aquele que ama a Deus não adultera. Aquele que ama a Deus não abre mão da sua casa. Aquele que ama a Deus não abre mão dos seus filhos. Porque amamos a Deus. Mas a lei é pelo medo, a lei é pelo merecimento, mas a graça é por causa do amor. A graça é por causa de uma experiência viva, de uma intimidade com aquele que morreu na cruz e lá garantiu a nossa vitória. E aí, alguns lugares falam que pregar a graça é ser falso profeta. Com base bíblica na onde? Se Jesus for o maior pregador da graça de Deus, aí dá para entender quem é falso. Mas deixa eu falar algo para você. A mensagem do Evangelho não é um conselho para ser seguido, não é um conjunto de regras para os homens praticarem. O Evangelho é uma declaração do que Deus já fez naquela cruz por nós. É uma vida com base na garantia que Ele já venceu. É isso. Aí eu quero falar com você sobre as obras da lei e a pregação da fé. Gálatas 3, verso 2, que nós lemos, você pode ler de novo, diz que: quero apenas saber isto de vós: recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Me diz, você foi cheio do Espírito Santo, foi batizado em línguas e teve uma experiência sobrenatural com Deus, porque pregaram lei para você, ou porque vieram com o evangelho da fé, a pregação da fé alcançou a tua vida? Alô? Quem você é no mover de Deus? Quem você é no meio do fogo? Quando desceu o Pentecostes, haviam aqueles que estavam ali presidindo a reunião, que eram os apóstolos, era alguém no mover. Haviam aqueles que estavam ali juntos, os 120 reunidos, que receberam o derramar do Espírito Santo, eram outras pessoas no mover, mas tinham pessoas lá de fora, dizendo que estavam cheios de vinho, estavam cheios de mosto, estavam embriagados, eram outras pessoas no mover. Quem é você no meio desse mover de Deus? Quem é você no meio das relações espirituais que Deus tem feito? Lembra-se do dia que você foi cheio do Espírito Santo. Foi por ler tanto a Bíblia, ou foi por uma decisão da fé, que você saiu falando em línguas? Quando você experimentou um fogo, uma presença nova em Deus, quando você se arriscou no meio do louvor, eu pego no pé dos irmãos e falo assim, você no louvor precisa liberar o teu coração. Nós paramos às vezes, ficamos só um instrumental para que você tenha um tempo de parar e contemplar a Deus, experimentar Deus falar com você. Muitas pessoas ficam esperando um fogo vir daqui do altar, que não tem nada de altar aqui, ok? Isso aqui é madeira. O dia que altar for madeira, lascou, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui eu construo. Agora você foi feito por Deus, Deus habita em você. Mas quando você às vezes está esperando acontecer aqui para chegar aí, vou te falar, o dia que você fala assim, hoje o culto vai pegar fogo porque eu vou pegar fogo. Amém. Hoje o culto vai incendiar porque eu vou ser o estupim, eu vou ser a brasa que vão encostar no irmão, o irmão vai aquecer e vai esconder, e o fogo de Deus vai descer nesse lugar. Você está entendendo? Isso tudo vem de uma posição de graça ou da lei. A lei diz que tem que começar aqui. A graça foi que o Espírito foi derramado sobre todos. Sobre todos, e mesmo sobre todos, tinham alguns que falaram, eles estão cheios de mosto. Não reconheceram o mover de Deus, não entenderam que tinha vida de Deus. Pode ser assim, que nós estamos aqui no meio do fogo de Deus, e alguns só experimentando a glória, e outros sem entender. Agora, pastor, a necessidade de perceber isso. Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Ele, o adorem em Espírito. Você nunca vai adorar Deus com as suas expressões da alma. Aleluia, glória eterna, Jesus. Pode chorar, pode espernear, pode dar cambalhota, pode pular, pode saltitar. A gente pula, a gente salta. Se o seu coração, se o seu espírito não for um com Deus, isso é só agito da alma. Porque você sai daqui blasfemando, você sai daqui falando um monte de besteira, você sai daqui assistindo um monte de porcaria, você sai assim. Você está me ouvindo? Amém. Uma experiência com Deus é experimentar a graça. E as pessoas às vezes só querem ficar na base da lei. As obras da lei é todo esforço humano tentando ter algum mérito diante de Deus. É isso que nós precisamos compreender. A lei diz, faça isso, mas o Evangelho de Cristo diz, a cruz já fez por você. Enquanto nós falamos, você deve fazer tal coisa para ser abençoado, a graça nos diz, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestes. Efésios diz isso, que Ele já nos abençoou e nos predestinou para sermos conforme a sua imagem e semelhança, e nos fez assentar à direita do Pai nos lugares celestes, a fim de colocar todo o principado e potestade debaixo dos nossos pés, a igreja. Veja, nós somos chamados pela graça. Agora Paulo faz 3 perguntas para eles. No verso 2 ele diz, vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Eu pergunto para você, lembre-se, você foi cheio do Espírito de Deus por causa da lei ou por causa da graça? Quando você foi salvo, vieram pregar você, olha, você, se você desonrar pai e mãe vai para o inferno. Se você roubou,
você vai para o inferno, você matou, vai para o inferno. Ou pregaram para você, ó, crê no Senhor Jesus, entregue o seu coração a Ele, confessa com o coração, crê com o coração e confessa com a boca, e será salvo. Qual foi a mensagem? Amém, irmãos? É a graça, a fé. Agora outra coisa, ele fala assim, vocês começaram na graça e agora estão indo se aperfeiçoar na lei. Essa é outra pergunta que ele faz no verso 3. Você começa na graça, fui salvo pela graça, mas o meu aperfeiçoamento é para a lei. Irmãos, pela lei você vai para o inferno. Se depender da lei para te salvar, você não pode ter nenhum erro em nenhum quesito. Você nunca vai alcançar isso. Não há um homem que possa cumprir a lei, só Jesus cumpriu toda a lei. Mas nós falhamos no cumprimento da lei, não somos tão fiéis como queremos ser. Por isso que glória a Deus pelo Evangelho das graças, glória a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. E a graça é essa, tomar posse do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Vocês recebem milagres de Deus com base na graça ou na lei? Os milagres acontecem por quê? Pela graça, pela bondade de Deus. Você já viu aquilo uma vez? Eu orei pelo menino no hospital e liberei uma palavra e falei para o menino assim, ó, você vai ser pastor em nome de Jesus, e o seu testemunho vai ecoar nas nações. Ele tinha leucemia, um jovem de 14 anos, e aí 2 semanas ele piorou. Puxa, ele estava num estado tão complicado e ele veio a falecer. Ai, irmãos, eu já falei, por que eu dei uma palavra e não aconteceu? Por que aconteceu isso? Por que está acontecendo? Né? Eu fui lá, eu senti de Deus realmente. Eu não falei para vir com uma palavra barata. E a família me cobrou isso. Ah, você não falou que ele ia ser pastor? Eu falei, eu criei nisso. E eu creio que eu recebi de Deus isso. Eu queria só falar para você que de alguma maneira esse testemunho dele, de ser fiel até no dia da morte, de alguma maneira vai pregar mais do que alguns pastores que só falam de dinheiro. Aí passou-se um tempo, veio na reunião de oração da nossa igreja, na igreja que eu me converti lá atrás, estou falando de 13 anos atrás para vocês. Aí veio lá a família pedir oração para a tia do menino que estava com câncer. E na hora que eu fui orar, olha o diabo falando através da lei do merecimento: se você orar, vai morrer. Irmãos, foi tão difícil orar. E ela veio pedir oração, e aí eu peguei ali na hora, lembrei. Na hora eu lembrei do menino, lembrei da família. Alguns da família estavam lá pedindo oração. E aí eu me posicionei e lembrei que Jesus nunca me ensinou a orar por morte. Ele sempre me ensinou a orar pela vida. Ai, sabe aquele, vamos que seja feita a tua vontade, Deus. Irmão, você sabe qual a vontade de Deus. Libere essa vontade de Deus. Haja vida. Mas está sofrendo demais. Haja vida. Deus tem poder de mudar a história. E nós oramos. E aí passou 2 semanas, veio a notícia que a pessoa tinha sido curada. Eu falei, oh, aleluia, glória a Deus. Nós perdemos a Carmen há pouco tempo atrás, 6 meses. Alguém que nós tínhamos aqui na liderança. Eu lembro que eu entrei naquela UTI, pus as mãos sobre ela e profetizei a vida. Eu lembro que depois que ela morreu, eu entrei naquela UTI junto com a Lúcia, irmã dela, pus as mãos nela morta e falei, viva em nome de Jesus. Não deu resposta. Puxa, não é com base em merecimento e nem na lei, mas é com base na graça. E graça é a vontade de Deus liberada. É a vontade liberada que nos alcança. A Lúcia esteve enferma, está enferma um pouquinho ainda, esses dias aqui, na quinta ou quarta-feira, quase que a Lúcia morre. Um erro médico, deu uma dose excessiva de um tratamento que ela estava fazendo, a pressão dela chegou a 5/3, e quase que ela morre, por causa de um erro médico. A irmã morreu, a Carmen, a irmã dela, morreu porque ela foi fazer um exame, acho que erraram na dose, provavelmente, na ressonância, e ela teve uma parada cardíaca na máquina. Quando saiu da máquina, ela estava parada. Em 4 dias ela teve mais 2 e morreu.
E eu fiquei olhando aquilo, falei para Paulo e fiquei inconformado. Eu falei, que é isso? Um segundo erro médico e custa. Eu fui visitá-la e ela estava realmente muito mal, não tinha veia para pegar, pôr o soro, tiveram que, sem anestesia, cortar para pegar na jugular. Foi difícil. O seu Valdemir me ligou desesperado para nós, para o Teiro que é líder, irmãos, e orando, declarando, ela não conseguia andar. Vocês veem a Lúcia entrar aqui, às vezes ela entra se escorando, por causa da esclerose, provavelmente, não tem mais nada, né? Certamente não tem mais nada, mas o médico fala que é esclerose, sem enxergar, com óculos não enxerga. Estavam pensando que era catarata, o médico estava querendo marcar uma cirurgia da catarata, e a hora que foram fazer a avaliação, não, o cristalino dela está mais cristalino que isso, não está. Então não era, olha quanto erro. Vou te falar, nós não, se for pela lei, nós vamos morrer tudo no INSS. Se depender da lei, nós vamos bater a bota de qualquer médico. Se você vai para o médico, se for por causa da lei, você morre. Mas é a graça de Deus que nos mantém vivo. Falou, obrigado pela graça. Está começando a entender a graça agora, não é verdade? Irmãos, e aí olha o que acontece. Aí ontem eu liguei para ele, ele falou, pastor, ela está melhorando, está melhor, porque aí entraram com o procedimento, aí a pressão dela já voltou, começou já a se alimentar pelo soro, só que ela estava viajando, né? Eu vou chegar lá, não conta aí, segura. Quer estragar o milagre aqui, irmão? Aí, irmãos, e ela foi ali limpando o organismo. Hoje eu liguei para ele, falou, pastor, a Lúcia está muito bem hoje. Ela fala de Jesus para todo mundo, ela fica pregando Jesus lá. Ela falou assim, olha, eu nunca vi a Lúcia fazer isso, que a Lúcia é meio quietinha, mas as pessoas, entra a enfermeira e fala assim, você está tão linda, sabia que Jesus ama você? E ela está assim, falando na lata de Jesus para todo mundo. Irmãos, e ele me falou o seguinte, pastor, e algo aconteceu que é estranho. Ela não está de óculos lá. E ela chegou e olhou e falou assim, o seu crachá está número 21 aí. Ele olhou para ela, falou, o que você está lendo aqui? Quem foi lá hoje? Você? E ela olhou o seu crachá e leu lá o que estava escrito no crachá. Ela só lia com óculos, e por causa dessa enfermidade, semana passada aqui, ela já não lia mais, porque ela não estava enxergando, ela estava vendo tudo embaçado. Irmãos, a Lúcia está lendo sem óculos. Aí eu fiquei olhando e falei assim, isso é milagre de Deus. Mas não é com base na lei, é com base na graça. A graça de Deus o alcançou. Na lei nós falamos assim, é porque que a Carmen morreu assim, vai morrer também? Ou é porque que não fez com a Carmen, fez com ela? Isso é a graça. A graça não se compreende com a consciência. A consciência você se compreende a lei. É só entender a lei e cumpri-la. A graça é por fé. A graça alcançou a Lúcia. E eu falo para você que a Lúcia realmente, a velha Lúcia morreu naquele hospital, e nasceu uma Lúcia nova, enxergando, pregando Jesus, feliz da vida. E semana que e outra, sabe o que ela falou? Isso é para pegar aqueles que são meia boca na hora de uma conferência. Ela falou, pastor, eu não posso perder a conferência. Eu não posso perder a conferência. Você está entendendo, irmãos? Todo mundo podia ter uma experiência dessa, né? Para amar mais a Deus, não é verdade? Você tem tudo, não tem uma experiência dessa, não passa pelo estreito, não passa por uma moenda e reclama da vida, e levanta, sabe, se posiciona às vezes de uma forma de deslealdade, de falta de fé, de falta de perseverança, não acrescenta, espalha, é ranzinza, é rabugenta, joga as coisas que Deus tem dado pela janela, porque não tem reconhecido o favor de Deus, reclama daquilo que para você é pouco, para muitos seria muito, mas para você é pouco, aí você reclama, e aí pega uma irmã que quase passa pela morte, está ali, celebrando a glória de Deus, experimentando o sobrenatural. Deixa eu falar algo para você, a graça é incompreensível, a graça é o favor imerecido de Deus. Fala, favor imerecido. Eu queria dizer para você que a nossa experiência com Deus é a prova que o Evangelho é verdadeiro. A nossa experiência íntima com o Espírito de Deus prova que Deus existe e Jesus Cristo nos libertou do pecado. É que você esquece da tua experiência com Deus. Se você não teve uma experiência forte com Deus ainda, eu quero te convidar a ir para o Impacto. Agora em março vai ter.
Dia 26 de março lá tem impacto. Vai ser um super impacto. Um momento de você ter experiência com Deus. Mas aqueles que já passaram, aqueles que já tiveram uma experiência com o Senhor, lembra-se dessa experiência e levante-se em fé, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o Pai amável, que quer derramar as bênçãos sobre você. Lembre-se disso quando você começar a falar que não merece. É verdade que você não merece, mas a graça de Deus te faz capacitado para toda boa obra. A vontade do Pai é suficiente para suprir necessidades financeiras, sabedoria, ousadia. Você vai ver pessoas caladas sendo usadas pelo Espírito, porque são pessoas que experimentaram a graça de Deus. Você tem que olhar para você e dizer que você é um nada mesmo, que você é falho, é pecador, mas a hora que você olhar no espelho e ver Jesus em você, você se levanta como um valente, e você fala assim: chega, basta, eu não preciso viver uma vida de derrota. Deixa eu dizer algo para você: não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pela tua família, não perca a visão de fé, de ver a tua casa restaurada. Ele é um Deus da casa restaurada. Quando tudo diz que não, quando o mar se levanta, quando as coisas tentam te impedir, lembra-se: Deus te faz andar sobre as águas, o Espírito te leva para ter vitória. Você nasceu para ser cabeça. Daqui vão se levantar grandes empresários, vão se levantar grandes profissionais, mas vão se levantar grandes engraxates abençoados também, porque a bênção não está no dinheiro, a bênção está em honrar a Deus com dinheiro. Você acha que ter dinheiro no bolso é bênção? Pode ser parte de uma bênção, mas não quer dizer nada, porque dinheiro na bolsa de um tolo, dinheiro no bolso de um tolo, é objeto do inferno para ir contra o Evangelho. Mas o pouco na mão de um justo é milagre de Deus para tocar o céu. Só 2 moedas, só 2 moedas no coração de um grato. Cala a boca de um monte de fariseu ingrato, que não agradece a Deus pelo pão que Deus tem dado todo dia, e acha que é muito ajudar o reino. Acorda, irmão, porque Deus espera usar a igreja para a igreja crescer. Você já foi abençoado por algum irmão? Deve experimentar ser, porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Ele coloca pessoas para ser canal de bênção na sua vida, mas as pessoas fecham os olhos para isso, elas fecham o coração para isso, acham que não, vivem do jeito que querem. A graça de Deus, ela é de graça para aqueles que confiam e têm temor ao Senhor, porque aquele que confia na lei joga a graça para fora. Ah, isso não é assim, irmão, fez errado. Não, foi a sorte. Não, é verdade assim. A graça, ela é a confiança daqueles que andam na voz do Senhor. Deus fala, eu ando porque eu confio nele, e a graça me acompanha, a graça que coopera por mim. Eu vou trabalhar muito duro, mas é a graça que está em mim que faz todo o trabalho. Quem vive pela graça faz a obra descansado. Quem vive pela graça sente prazer na obra. Ele não é peso ir para uma reunião, não é peso ir para a célula. Quem anda pela graça faz por alegria, sente prazer. Irmãos, quem anda na graça chega em casa e se deleita. Eu fiquei pensando, acho que eu vou hoje deitar no colo da minha amada e assistir um programinha lá, um filminho legal com ela. Ai, não vejo a hora. Eu sou abençoado, irmãos. Tenho lutas, me posiciono. Olha, esses dias na empresa tem acontecido coisa assim que está chegando quase clientes demorando para pagar, demorando para liberar os pagamentos, as coisas apertando, e você vai e liga para o cliente e fala assim: é que nós temos um problema aqui, e eu vou botar no pau lá, vou chorar. O que eu faço? Não tem o que fazer, eu só dependo da graça. Mas Deus muitas vezes me provou que Ele é comigo, eu não preciso esquentar a cabeça. E daqui a pouco começou a chover oportunidade de gente se aproximar. Irmãos, eu até falei para o pessoal: chega, eu estou indo, 2 vezes eu fui semana passada para São Paulo para resolver questões da empresa. Eu falei: não quero mais, está demais. Aí fica: mas é só esse começo. Eu sei, daqui a pouco as coisas vão sozinhas e eu vou poder ficar realmente sem nenhum dia. Fazem 5 meses que eu não vou no meu escritório. Fala, 5 meses.
O meu alvo é ficar 1 ano sem ir no escritório. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Porque, irmãos, meu coração está aqui. Está chegando um amigo meu, né, um irmão na fé, para cuidar da parte das obras. Eu falei para ele assim: Luiz, meu coração, meu reino, meu coração é isso. Quando fala assim, nossa, eles falam assim, ó, agora nós vamos fazer reforma de transformadores de energia. Eu falo assim, eu quero. E eles tudo motivados, olha, painéis, uma empresa de painéis agora lá, estou com a gente, agora nós vamos fazer as parcerias no painel, já vendeu, e já vai entrar o lucro para nós. E eu, caramba, meu, eu não quero. Eu quero pela graça ficar aqui e cuidar das minhas ovelhinhas. Faz assim para mim, mé. Tão gostoso ouvir a sua voz quando você faz mé para mim. Eu me sinto um pastor tão feliz em ter minhas ovelhinhas de novo. Mais uma vez, mais uma vez. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu achei a ovelha que estava perdida. Ovelhinha pompom. Ah, irmãos, é minha vida. Eu falo para Paulo, eu não vejo a hora de estar longe dessas coisas. Ah, irmãos, só ficar aqui, edificando um reino. Oh Deus, mas é necessário um pouco ainda. Vai chegar o dia onde só a obra vai ser necessária. Olha, irmãos, é graça de Deus, porque se não fosse a empresa, seria muito pesado para estar aqui. Eu seria peso, né? Porque demanda um custo alto, e graças a Deus que a empresa me sustenta. Então, isso é bênção de Deus, é graça. Fala, é graça. É graça, tem servido de graça. Por isso que você deve aprender a ser participante da graça. Participa da graça, sabe? Uma vez, o pastor Aloísio, ele veio para São Paulo, numa das primeiras reuniões de pastores. Eu era obreiro na época. E aí ele ia ficar no hotel em Guarulhos. E aí os pastores a vinha, se organiza para pagar as despesas do pastor Aloísio, que vem lá de Goiânia para cá. E aí eu chamei o pastor Gilberto e falei assim: pastor Gilberto, eu queria pagar o hotel do pastor Aloísio. Ele falou: não, Jefferson, não precisa, tem dinheiro da vinha aqui, das igrejas, nós vamos ratear e vamos pagar, isso é pouco. Eu falei: pastor, você não está entendendo. Eu quero participar do galardão dele. Porque aquele que dá um copo de água para um profeta tem parte do galardão do profeta. Imagina pagar um hotel. Você entendeu? Irmão, são segredos espirituais. Já está falando de lei, pastor, que se o senhor dá, vai receber. Isso é Bíblia, isso está escrito. Mas eu entendo que a graça do Senhor é a superabundante. Pela lei você vai colher 30 para 1. A graça é 1 milhão para 1. Você está entendendo, irmãos? Teve um irmão que falou assim numa reunião de pastores. Um monte de gente ficou oriçada. O irmão falou assim: meu alvo esse ano é ter uma igreja de 30 mil membros. Eu quero ser maior que a igreja do pastor Aloísio. Não, eles fizeram essa cara, Paulo. Mas, irmão, que bênção que vai ser. Porque se ele tiver uma igreja maior, quantas vidas a mais ele vai ter? No nosso coração veio o seguinte: que arrogância, o irmão quer ser maior que o suprassumo dos pastores da videira. Sabe qual é o coração do pastor Aloísio? Seja muito maior do que eu, por favor, porque é profético que os filhos vão além dos pais. Mas nosso coração é o seguinte: não pode. É o pastor Aloísio, só ele pode ter 20 mil membros lá em Goiânia, e o resto tudo com 100, 120, 300 mil. Eu vou ter 50 mil aqui em Santos, em nome de Jesus. Nós vamos ter 50 mil membros. Ou 50 mil membros é no mínimo uns 200 pastores, irmãos, para cuidar. Fala aleluia. Tem 120 aqui na nossa reunião. Aqui na reunião tem um pouco menos, mas somos 120 aqui. 120 já garantido, em nome de Jesus, né, Robson? Aleluia. Você está me entendendo, irmãos? Falar a graça me alcançou. Segundo, vocês receberam o Espírito da lei ou da graça? Falei, eu recebi o Espírito pela graça. Olha o que diz lá em João 1, verso 17, Elias. Olha lá. Olha que texto interessante. A graça é uma pessoa. Fala assim para a pessoa de saudade assim: a graça é Jesus. Você quer entender a graça? Toda vez que você lê graça, põe o nome Jesus. Aí você vai compreender melhor. Olha só o que diz em João 1,17. Vamos correr um pouquinho.
Porque a lei foi dada por intermédio. A lei foi dada. Fala, a lei foi dada. Se a lei foi dada, a lei é o que? É uma? Hã? Que graça, filha. Se a lei é uma coisa, a lei é. Se a lei foi dada, a lei é uma. Se a lei foi dada, ela é uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Poxa, é uma coisa. Porque ela foi dada. Aqui, eu vou dar água para minha esposa. É uma coisa. Olha o que ele diz mais. Ela foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade veio. Uma coisa vem, só uma pessoa vem. Falar a graça é uma pessoa. A graça é o nosso relacionamento com Deus. Isso que é a graça. Por isso que ele diz que a minha graça vos basta. A minha paz vos basta. Mas a graça é a paz. É fazer o que tem que fazer debaixo da paz de Deus. Graça. A graça é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, estar debaixo da graça é ter um relacionamento vivo com o Senhor, irmãos. Só que muitas pessoas têm medo disso. E meus líderes, vou te confessar, eles falam assim: pastor, eu estou com medo dos nossos membros não entenderem a nossa arrecadação cair, porque agora acabou a maldição do dízimo. Malaquias 3:10, Maurílio gosta de voltar nele mesmo. Assim, Maurílio voltou hoje nele lá só para dar, mas falou da graça, aleluia. É que ele é fã lá do velho Malaquias. Eu acho que o Malaquias era meio careca, Maurílio. Assim. Mas, acabou a maldição de Malaquias na nossa vida. Aleluia. Sabe por quê? Você nunca foi fiel 100% no dízimo. Porque você dizima do teu dinheiro, mas e do teu tempo? Você dizima? Me diz, Jesus, quando for falar de dízimo, fala assim: Jesus nunca falou de dízimo. Falou sim. Ele se reúne com os fariseus e fala assim: olha aí, olha os fariseus, eles dão dízimo do trigo, da hortaliça, da isso, daqui, não. Mas se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, você não experimentou a graça de Deus de verdade, você não é fiel. Nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Agora, Jesus está preocupado só com o dízimo do teu dinheiro. Se você olhar toda vez que Jesus começa a falar no Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, falando ali sobre o divórcio, falando ali sobre o matar, quando ele fala da ira, ouviste que foi dito? Não matarás. Eu porém vos digo, aquele que se irar já pecou. Você quer dizer então, pensa comigo, que o conceito de graça é muito mais rígido do que a da lei? Sim? Sim? Fala sim. Isso, não paga nada para falar assim. Quando ele falou sobre o divórcio, ouviste que vou dizer? Vossa mulher dará as cartas de divórcio. Eu porém vos digo, aquele que só de olhar já cometeu adultério. Veja, qual foi o padrão de Jesus? Foi mesmo ou foi mais pesado? Alô? O mais pesado. Agora é só de pensar. E ele fala o seguinte: se teu olho te faz cair, arranca teu olho. Se a tua mão te faz cair, arranca a tua mão, para que não vá o corpo todo para o inferno. Olha só. Aí eu pergunto, o que é mais pesado, a graça ou a lei? Ninguém quer falar, né? Você quer andar pela lei? Então veja, que Jesus não veio, ele veio para cumprir a lei, e excedeu pela graça, porque aquilo que era requerido de você, olha, eu vou te dar um exemplo, pastor, mas às vezes eu olho para a mulher lá na rua e pensei o negócio errado. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não precisa levantar a mão, não precisa. O que
que eu faço? Pela lei, você vai ser apedrejado. Pela graça, entra no teu quarto, onde teu pai te vê em secreto, e ele te recompensará. Vai chorar o teu pecado para Deus, e toma posse que até desse pecado Jesus já te perdoou. Você está entendendo a diferença agora? Porque antes, se você quer viver pela lei, tudo bem, nós vamos abrir um matador aqui, você traz um novilhinho. Ah, pastor, mas não tem mais novilho. Só vê quanto custa a arroba da ovelha, vê quanto tem seu novilho cevado, gordinho, sem mancha, então tem que ser a melhor cotação. E aí você traz aqui uma vez por ano e paga o teu pecado. Está aqui, ó, minha ovelhinha. Só que você tem que pegar esse dinheiro e você mesmo põe a mão lá e entrega. E aí esse dinheiro a gente usa na obra. Pronto, vive pela lei. Mas ele chamou você para viver pela graça. E quem vive pela graça já está livre do pecado e não anda no caminho do pecado. Mas pastor, pode ser que alguns ainda querem falar que porque estão debaixo da graça, podem viver de qualquer jeito. Eles não precisam mais ser generosos, porque quem recebeu a graça é generoso. Fala, a graça nos faz generosos. Eles não vão compartilhar mais. Foi a pergunta de alguns irmãos, um questionamento. Eu temo que agora com a pregação da graça os dízimos caiam. Irmão, se alguém usar a questão da graça para dar autorização para viver uma vida de pecado, de infidelidade, esse nem nasceu de novo. Esse nem é crente ainda. Ele está aí vestido de crente. É um Gasparzinho, é um anjo, é aquele fantasminha camarada. Ele não é irmão, ele é camarada, é o Gasparzinho. Ele, beleza, irmão, a paz, a paz, a paz. Mas de verdade nascer de novo, quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Ele não diz que não comete pecado, ele não vive na prática. Ele não fica buscando pecar. Quem nasceu de novo, por exemplo, se submete à vontade do Pai, sim ou não? Sim. Aí pergunta para o brother que está do seu lado, um mano, fala, e aí, você nasceu de novo? Pode perguntar, nasceu? Pois bem, você que nasceu de novo, a vontade de quem você faz? É a tua ou é de Deus? Alô, pergunta para o irmão, você faz a vontade de Deus? Se ele fala assim, não, você pergunta, então você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Porque a pregação de Jesus não é, receba Jesus como teu Salvador. A pregação de Jesus é, receba Jesus como Senhor da sua vida. Porque se Ele é Senhor, você está salvo. É fácil falar que Ele é meu Salvador, Paulo, mas eu quero ver aqueles que vivem Ele como Senhor da vida deles. Ah, Jesus me salvou. Mas cadê o Jesus Senhor, que governa, que ensina, que guarda, que te dá caminhos? Ou você faz o que te dá vontade, ou você vive para alimentar o seu umbigo. Muitos não têm essa experiência com o Espírito Santo por causa da condenação do pecado. Isso tem roubado a lei, tem condenado as pessoas para elas não terem uma experiência com Deus. Mas deixa eu dizer algo, por causa da graça, você é livre da condenação do inferno, e você pode sim ter uma experiência com Deus. Você pode sim ter uma experiência poderosa, experimentar milagres. Amém? Amém. Oh, aleluia. Meu Deus. Ele fala, olha, vocês começaram na graça e agora estão tentando se aperfeiçoar na lei. Os Gálatas criam que foram salvos pela graça, mas precisavam se santificar pela lei. Eles não, é a lei que me faz santo. Ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Olha que interessante. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho que fazer isso para me santificar. E Jesus não falou isso. Jesus falou, sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou santo, você já é santo. Você não tem esforço nenhum em você que vai te santificar. É porque Cristo Jesus mora em você, você é santo. Fala, eu sou santo. Tem uma música que diz assim, tu és santo. Agora nós vamos mudar, fala assim, eu sou santo, poderoso, eu não sou digno de adoração. É difícil usar essas músicas assim, porque a gente acaba entrando numa heresia. Mas você é santo, e porque você é santo, porque Ele é santo, você é santo. Amém?
Só os santistas, ou só os que são santos falam glória a Deus. Amém. Fala, eu sou santo. Aleluia. Oh, santo. Sou santo. Glória a Deus. Como a graça nos afasta do pecado? Pensa comigo assim. Quanto mais o filho se sente amado, mais ele se afasta do pecado e procura agradar o Pai. Olha só, presta atenção aqui. Por que você se aproxima do pecado? Porque você saiu da graça e quer viver pela lei. A lei diz do merecimento. Então quando você erra, você se afasta. Porque ele diz que as nossas transgressões fazem ele esconder os olhos de nós. E esquecemos que as nossas transgressões já foram apagadas com uma borracha muito grande, chamada cruz do Calvário. É porque não nos relacionamos com Deus como Pai, que acabamos andando debaixo do pecado. Deixa eu dizer algo bem sério para você. Você que está se enfiando em enrascada, ouça aqui. Isso aqui não é revelação divina. Isso aqui é fato. Você está caindo porque você abriu mão de experimentar a intimidade do Espírito Santo na sua vida. Porque você não está investindo um tempo buscando a face do teu Deus, buscando a presença dele no teu quarto. Porque você só quer ter uma vida de culto e célula, e olhe lá, né? Culto e célula, e não investe na sua vida espiritual. E o resultado disso é que você facilmente abre mão daquilo que Deus espera de você. Essa é a grande verdade. Sabe por que certas coisas tomam volume na sua vida? Porque você tem dado lugar. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Você tem dado lugar. Ocupe o lugar que o diabo tem ocupado com as coisas de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Sabe quando um filho está vivendo um momento precioso com o pai, ele não quer pisar na bola em nada, ele não quer fazer nada errado, porque ele não quer desagradar o pai. Quando ele desagrada, ele faz algo errado, ele fala assim, pai, por favor, eu errei, pai, o senhor não é digno, por favor. Isso mostra um coração de alguém que tem relacionamento com o pai, está íntimo com o pai. Então quem vive pela graça não tem que ficar se esforçando para não errar. Ele vai andar debaixo de agradar a Deus, porque ele ama a Deus. É isso que eu quis dizer aqui no início. O que falta é amor de verdade a Deus, porque aquele que ama a Deus, esse quer agradar o coração de Deus. Ninguém pode receber coisa alguma com base na sua justiça. Você pode fazer tudo, mas nunca vai ser perfeito. Por isso, não deixe de fazer o que tem que ser feito, mas faça confiante na graça de Deus. Na graça de Deus. Confie, ande debaixo da vontade dele. O segredo para você receber um milagre não é fazer coisas, mas é crer na cruz do Calvário. É este o segredo. Para acontecer um milagre financeiro na tua vida, irmão, você não precisa ficar enchendo a sua cabeça de regras. Se eu fizer isso, é isso. Basta crer na palavra de Deus, que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção já. Que a tua maldição foi nele. Ele se tornou maldito e acabou. Acabou a maldição hereditária. Acabou as doenças, acabaram. É só crer. É por meio do Evangelho. A cruz de Cristo, o Evangelho é a cruz, as boas novas. Acabou a lei, você vive agora com base na cruz de Cristo. E Deus vai fazer muito mais. Olha, todos conhecem o episódio lá daquele centurião romano em Cesareia, e a história da mulher Cirofenícia. Nesses dois textos, Jesus se depara nessa história com um centurião falando: olha, o meu servo jaz à morte. E aí Jesus: eu vou com você, ele fala, para curar o seu servo. Aí ele fala: Jesus não precisa vir, basta uma palavra tua. E ele: porque eu sou homem que
tenho autoridades e eu digo aos meus soldados, vão, eles vão, vêm, eles vêm. Então basta uma palavra tua. E Jesus disse, nunca houve em Israel um homem com tamanha fé. E o despede falou assim, que seja feito assim. E o servo dele ficou curado. Depois de um tempo, ele encontra com a mulher Ciro-fenícia. E ali aquela mulher, ela pede, olha, minha filha cai endemoniada, por favor. E Jesus fala assim, não vim para ti, vim para os filhos de Israel. Porque ela não era israelense, não era hebreia, não era judia. Aí ele sai andando e ela continua incomodando. E os discípulos falam assim, despeça, Senhor, porque essa mulher não nos deixa em paz. Ele fala assim, eu vim para os filhos e não para os cachorrinhos. Chama aquela mulher de cadela. E ela, livre de toda arrogância, porque ela era de uma civilização grega, Ciro-fenícia, todo status de sabedoria e filosofia havia na criação, na cultura daquela mulher. Ela falou assim, mas só uma migalha basta. Se o pão não está disponível, das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam. E Jesus olha para ela assim, que grande fé, que seja feita conforme a tua vontade. E a filha dela foi salva. Havia uma característica, os irmãos que esteve aqui comigo na reunião de oração, há 2 semanas atrás, não pode falar. Há uma característica na vida desses 2 personagens que você precisa identificar, que Jesus exalta falando, homem de grande fé, mulher de grande fé, e ela consegue o milagre. Sabe qual é a característica? Que ambos, o centurião de Cesareia e a mulher Ciro-fenícia, não eram judeus e não viviam com base na lei. Eles não conheciam a lei. Porque não conheciam a lei, eles estavam livres da lei, eles podiam usufruir da graça. A graça estava disponível para eles. Aí eles conquistaram aquilo que Deus tinha, estava esperando achar alguém livre da maldição da lei. E aí encontra 2 gentios, eu e você, que não nascemos na lei e não fomos nascidos para andar na lei. Não nascemos para andar na lei do merecimento, não podemos nada, é verdade, essa obra é muito maior que nós, mas glória a Deus, pois Ele me escolheu. E eis-me aqui, Deus, usa-me do jeito que o Senhor deseja, porque eu estou disponível para o Senhor. E sabe qual é o resultado disso? Seu nome vai ser homem de grande fé, mulher de grande fé. Não houve em Santos uma igreja com grande fé como essa. Não houve na Baixada Santista um povo com essa fé poderosa, que alcançou seus milhares, que avançou, que subiu os morros, que foram para as serras, que invadiram as cidades, as aldeias, as tribos. Oh, aleluia. Ninguém pode ter fé se anda pela lei. Enquanto estamos tentando merecer, nada recebemos de Deus. A graça é um favor imerecido. Fala, a graça é favor imerecido. Quais são os desafios que têm te rodeado nesses dias, irmãos? O que tem te desafiado ou te limitado a experimentar algo a mais? Quais são os limites? Não é com base na lei, é na graça. Porque aquele que começou vai completar. Você crê nisso? Fique de pé então no seu lugar. Espírito de Deus, eu vou liberar uma oração sobre a sua vida, para você crer. Eu não posso, eu não sou super-homem, eu não sou um homem de ferro. Gostaria muito de ser um homem de ferro, mas eu tenho uma fé de um leão, Taylor. Eu tenho uma fé poderosa para incentivar você a crer. Quais são os limites? Preciso de som aqui, irmãos. Está liberado, veio. O que tem segurado você de experimentar coisas maiores? Vamos lá, querido. O que tem impedido você? Olha, não se restrinja. Ontem eu ouvi, não sei onde eu estava ontem, que eu ouvi, acho que foi sexta, não foi ontem, um rapaz falando assim: todos já ouviram falar do Alexandre o Médio, ou pequeno, mas do Alexandre o Grande?
Tem algumas pessoas que às vezes não se limitam a sonhar mais alto, que eles falam assim: poxa, isso é muito para mim, é impossível. É muito. Nós temos 7 igrejas de 1000 membros aqui na Baixada Santista. O que tal 1000 igrejas de 1000 membros? Nós temos quase 500 mil habitantes em Santos, mais 500 mil em São Vicente, mais 500 mil no Guarujá, mais 100 no Guarujá. Praia Grande deve ter mais uns 120 mil, 160 mil. 160 mil. Itanhaém tem 120 mil. Peruíbe deve ter tem 73 mil. Mongaguá deve ter um número maior, que acho que Peruíbe. Se somar tudo, Cubatão, 150 mil, Cubatão. Bertioga está crescendo, pessoal, 150 mil. Se somar isso, passou de 2 milhões já. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Aí você pode falar assim: mas esse sonho é muito grande. Eu prefiro sonhar em sermos só 7 igrejas aqui, com 500 membros cada uma, que eu acho que dá. Bom, se no sonho de 1 milhão eu parar na metade, porque não deu tempo de eu cumprir os 1 milhões, eu estou falando só de 500 mil. Agora, se eu sonhar pequeno e não der para alcançar esse sonho pequeno, pode ser que eu quase sou um. Eu quero dizer assim: não perca a fé. Sonhe grande mesmo, porque teus sonhos determinarão aonde você vai chegar. Deus falou para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas. Pode contar, Abraão? O Senhor é muita coisa. Esses estão seus descendentes. Ele viu quantos? Viu 2, Kézia. E um foi rejeitado. Mas a promessa se cumpriu. E ele vai ser lembrado como o pai de multidões, porque ele não deixou de sonhar. Tem muitas coisas que Deus quer derramar na sua vida, mas você diz que você não é digno. É verdade, você não é. Mas Ele vai te capacitar. Ele vai capacitar você a fazer coisas grandiosas, o Senhor. Você tem sonhos de ser empresário, sonhos de trabalhar em grandes empresas, de fazer faculdade, sonhos de experimentar algo novo no Senhor. Só sonha, irmão. É ruim só quando você não sonha, porque quando você não sonha, acabou a razão de existir. Alguns têm um sonho seguinte: eu quero ter uma casa própria. Aleluia. Aí ele conquista a casa própria, o que ele faz? Pode morrer. Porque o sonho tem que traduzir a razão de viver. Não são coisas limitantes. Olha, conquistar uma casa, comprar o carro. Se isso é algum sonho para alguém, você sonha muito pequeno. Sonhe com nações, irmãos. Sonhe com ministérios. Sonhe com empresas que vão influenciar e vai abençoar ministérios para pregar para as tribos, para financiar a obra na África do Sul, em Moçambique. Sonhe com essas coisas, porque Deus quer depositar riquezas por causa de um propósito. Sabe por que Deus às vezes não põe? Porque o seu sonho é egoísta. Você sonha para você. Mas quando você sonha os sonhos de Deus, Ele vai derramar todo o recurso que você precisa, e Ele vai te deixar participar disso, usufruindo disso. Mas você não vai sentir restrição em entregar, porque você sonha os sonhos do Pai. Quais são os seus propósitos? O diabo tem lançado mentiras para roubar os nossos sonhos. Nós seremos a igreja de 5.000 aqui nessa cidade. Nós vamos ser. Isso veio para nós quando começamos. Tem um banner naquela porta na hora de você sair, escrito assim: você faz parte dessa grande obra. Olha, tem uma história aquele banner. O primeiro culto que nós fizemos lá no hotel, né, os irmãos, levanta a mão, os irmãos estavam comigo no hotel lá. Olha aí. Nós botamos o banner lá, irmãos, dizendo assim: você faz parte desta grande obra. E está aqui, só vocês que estavam comigo no hotel. Olhem em volta, olha quantas pessoas já estão aqui. E sem falar que nós geramos uma igreja lá em Itanhaém, e tem várias esperando um coração disponível a abrir mão
dos próprios sonhos para realizar os sonhos do Senhor, para que Deus possa regar. Ele vai mandar carro, Ele vai mandar recurso, vai dar avião. Não, avião dá problema, vamos falar que avião é demais. Ele vai mandar terreno, vai dar sítio, vai dar casa de recuperação, Ele vai dar televisão, vai dar rádio, Ele vai dar editora, Ele vai dar, porque tem um propósito em Deus. Nós queremos entregar o dízimo dessas cidades a Jesus. O dízimo não mais, porque o dízimo é coisa do velho. Tem que ser no mínimo uns 20%. Nós queremos conquistar coisas nobres. Queremos investir nossa vida em coisas nobres. O apelo nesta noite é para você que deseja entregar a sua vida por coisas nobres. Por coisas nobres. Você que quer algo fútil, não é para você esse apelo. Se você quer coisas pequenas, um carro, uma sandália, uma roupa nova, isso é muito pequeno. O apelo é para aqueles que querem coisas nobres. Deus vai derramar, vai dar recursos. Você tenha certeza. Tenha certeza. A tua luta hoje é para adestrar você, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele quer preparar a tua mão para pôr o anel nela. Ele quer preparar o teu coração para com sabedoria usar os recursos que Ele vai derramar. Eu quero chamar você aqui que quer entregar sua vida por uma causa nobre. A conquista dessas cidades. A conquista dessas cidades com um padrão de igreja diferente. De uma igreja que se posiciona no reino com integridade, com caráter, que não despreza o mover do Espírito de Deus. É para você esse apelo. É para você esse apelo. Esse apelo é para aqueles que desejam isso. Desejam mudar a história. Investir a vida para mudar a sua história, a história dessa cidade, a sua família. Tudo começa na sua casa. Oh Espírito,